E no auge da repressão no Brasil, Dom Paulo jamais defendeu a lógica de que os direitos humanos são para humanos direitos, frase de efeito ainda hoje muito usada por grupos mais conservadores ou radicais. Ele foi um dos protagonistas da humanização da Igreja, da dimensão e responsabilidade social que se espera dela. E para falar do assunto, recebo o jornalista e escritor Ricardo Carvalho, autor dos livros O Cardeal e o Repórter, Histórias Fazendo História, e O Cardeal da Resistência, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes. Tudo bem, Ricardo? É um prazer recebê-lo no estúdio. Obrigado. Boa tarde para você. Ricardo, Dom Paulo criou várias paróquias e foi um articulador das comunidades eclesiais de base. Qual a importância dele para essa visão de que a igreja tem que estar mais próxima de quem mais precisa dela? Essa é a visão que Dom Paulo defendeu durante o tempo todo que ele ficou em São Paulo. 4 anos como bispo auxiliar, de 66 a 70, e 28 anos como arcebispo de São Paulo. E em 73 ele se transforma em cardeal. Enfim, e ele revoluciona a relação da igreja com o povo da cidade de São Paulo. Imagine que ele, em 73, ele vendeu o Palácio Episcopal por 5 milhões de dólares em 73 e comprou com esse dinheiro 1.200 terrenos na periferia de São Paulo, onde começou a formar a consciência reivindicatória do povo de São Paulo. 1.200 comunidades de base, né? Aí, de repente, a cidade foi invadida por pessoas que queriam creche, queriam escolas, queriam pronto-socorro, queriam... E surgiu da onde? Surgiu dessa política silenciosa de Dom Paulo de levar ao povo a capacidade de reivindicar. Então, a importância de Dom Paulo para isso é fundamental na história da igreja, porque depois dele nada mais aconteceu. Ele conseguiu mudar isso, então? Conseguiu, mas infelizmente os arcebispos que vieram depois não continuaram nessa mesma linha progressista de Dom Paulo, o que é uma pena. Hoje você encontra o que foi feito, o vestígio que foi feito apenas em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Fora isso, essa obra monumental de fazer com que o povo reivindicasse foi sendo esquecida pela igreja atual de São Paulo. Agora, Ricardo, como é que foi a sua relação com ele? Você tem 2 livros dele publicados, né? Como é que foi a sua relação com ele? Em 76, eu era repórter do jornal Folha de São Paulo e nós criamos a editoria de Direitos Humanos. E eu era o repórter dessa editoria. Então, me foi dada a incumbência, a tarefa, no caso a agradável tarefa, de cobrir a Cúria Metropolitana. Foi quando eu conheci Dom Paulo, tive uma relação muito forte com ele, porque ele era um homem aberto à comunicação. Ele tinha sempre notícias para nos dar, e notícias importantes, porque ele se transformou no grande guardião da democracia e dos direitos humanos. Então, da América Latina, e não era só daqui de São Paulo, caíam no colo dele, como a gente dizia na época, denúncias de torturas na Argentina, no Chile e assim vai. Então, sempre tinha notícias. E eu acabei, com essa convivência, tendo uma relação bastante intensa com o trabalho dele. Foi da onde eu escrevi o livro Cardeal e o Repórter. Eu, como repórter, cobrindo a Cúria Dom Paulo como cardeal. Agora, no livro Brasil Nunca Mais, o Dom Paulo publica documentos que provavam o envolvimento de militares com a tortura. E hoje, alguma liderança da Igreja Católica que se assemelha à visão política de que precisava ser construída naquele momento de enfrentamento do regime? Não tem mais nenhuma liderança entre talvez tenha e eu não saiba, mas eu costumo acompanhar. Na década de 70, 80, nós tínhamos cardeais e bispos que eram chamados progressistas, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Moacir Greque, enfim, eram uns 15, 20 bispos e cardeais que eram a linha de frente de resistência à ditadura e de levar as coisas ao povo de São Paulo, no caso do Brasil também, com esses outros bispos e cardeais. Hoje não conheço nenhuma liderança nesse sentido. Pelo contrário, hoje há um conservadorismo crescente entre o episcopado brasileiro. Por que a pauta dos direitos humanos é tão complexa? Ela é complexa porque ela mexe com toda a estrutura econômica e política de uma sociedade, né? Como é que você pode defender os pobres, os humilhados, os esquecidos, se a economia os esquece primeiro? Não tem emprego, não tem trabalho, as pessoas têm fome. Dom Paulo, ele, em alguns depoimentos, ele dizia assim, como é que prende um homem que quer um pão para levar para o seu filho no momento de uma crise econômica monumental?
Como é que resolve isso? Então é difícil lidar com esses direitos humanos. E não deveria ser. São 30 direitos humanos consagrados pela ONU em 1948, há quase 70 anos. Não deveria ser difícil mexer com isso, né? Não deveria. Agora, Ricardo, o ato ecumênico pela morte do jornalista Vladimir Herzog em 75, ele contribuiu para acelerar o caminho para a abertura política? Eu não tenho dúvida, Dom Paulo nunca teve dúvida, Dom Helder Câmara jamais teve dúvida, e os historiadores também não têm dúvida. Quando 6 a 8 mil pessoas, em 1975, se concentram na Catedral da Sé, você imagine que tinham atiradores nos prédios, porque Dom Paulo foi ameaçado fisicamente, na presença física, se fizer esse ato vai morrer muita gente. Então, esse ato ecumênico em defesa da democracia e da denúncia do Vladimir Herzog, é sem dúvida um marco histórico, e é quando a gente costuma dizer aparecem as primeiras rachaduras no muro da ditadura militar. Qual que é o papel dele nas diretas já? Fundamental. A Praça da Sé foi aberta, primeiro grande comício em janeiro de 1984, foi feito na Praça da Sé, um big comício, não sei se 83 ou 84, acho que 84. Foi feito um big comício na praça, que foi o primeiro grande comício, mais de 300 mil pessoas. E ali dá sequência às diretas já. Ricardo, obrigada pela entrevista, viu? Boa tarde para você. Boa tarde.